Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus abençoe a todos. Mais uma vez juntos, vamos compartilhar da palavra de Deus neste momento de culto. E eu quero ler com os irmãos carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6, que diz: Como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Comunhão que resiste ao distanciamento. Quanta beleza e força, né, neste pequeno texto que a palavra do nosso Deus nos traz nesta noite, né, irmãos? A maneira como a sentença está escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento básico na Igreja de Cristo. A Igreja, que é a reunião deste povo que foi chamado para viver, né? Para se dedicar e para estar em comunhão, na unidade, seja na celebração, nos relacionamentos, na devoção, na missão ou até mesmo na prática da fé. Somos Igreja de Cristo, reunida por Ele para o louvor e glória dEle, que serve e está ligada somente nele. Quando nós lemos aqui na carta aos Efésios, nós vemos que esse texto ele é bem cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços do amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão mesmo afastados. Até porque comunhão, que é vital para a nossa vida, está bem expressa nesta passagem. Quando Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele estava privado da sua liberdade, ou seja, ele estava preso. E uma das consequências da privação, não é, da liberdade não é só o sofrimento, mas é também a perda, né, de possibilidade de estar em comunhão, em convivência com outras pessoas. E por isso, né, muitas vezes, esta privação de liberdade traz também, consequentemente, outros males, né, como, por exemplo, a angústia, a baixa autoestima, né, e até mesmo a depressão. Mas Paulo sabia que, mesmo estando preso, ele poderia manter uma comunhão com os irmãos em Éfeso, porque a comunhão ela não depende só da presença física. A comunhão também ela é resultado de uma vida que é buscada e vivida de tal forma em que os valores, né, e as virtudes de Cristo permaneçam em nossos corações na medida em que nós buscamos todos os dias o conforto para as nossas vidas, né? Buscamos também a segurança para as nossas vidas na palavra de Deus e no próprio Deus. Por isso o apóstolo, no verso 3, suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ou seja, em comunhão, ligados pelo vínculo da paz. Então a comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão,
precisamos de direção, né? Da direção de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e nos direcione. Comunhão que é fruto da dependência. Observando a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que esses dois elementos têm muitas semelhanças em si. Ambos são organismos vivos, né? São organismos que têm necessidades, emoções, sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos que o corpo recebe, sejam de ações conscientes ou inconscientes, provém, né, de um cérebro, provém de um comando. Da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros deste corpo, todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é a cabeça e mente. Ele nos dirige, Ele dirige os nossos passos, né? Ele dirige as nossas ações e reações. É Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você se suas mãos ou os pés, né, resolvessem se autocontrolar, né, ou tivessem os controles independentes do corpo. Quanta confusão causaria, não é mesmo? Além de muito estranho, logicamente, você iria cair. Observe como isso é interessante. Olha só, irmãos. Mesmo que para correr você use os pés, somente com os pés é impossível correr. Todo o corpo precisa estar envolvido na corrida. Os pés são a base, sim. As pernas fazem o movimento de tração, o quadril firma, dando estabilidade, os braços ajustados para dar equilíbrio e aerodinâmica, né? Os olhos fixos à frente, os pulmões, coração, diafragma, enfim, todos trabalhando num movimento de interdependência para alcançar a linha de chegada. Assim funciona na igreja. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Comunhão também é a presença mesmo na ausência. A partir do final do verso 6, diz o seguinte: o qual está sobre todos em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós e em nós e através de nós, não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, mesmo com a sua ausência física. Descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve e estará presente espiritualmente. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e, principalmente, de ação baseada nos ensinamentos e nas orientações do Mestre. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, sem dúvida, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível quando também estamos fora do templo. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Esta é a certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos. Precisamos tomar uma atitude, refletir a comunhão que nós temos com Deus e com os irmãos fora do templo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia assim. Sua mente e coração estavam cheios de presença e comunhão com Cristo. O Mestre estava ali, sobre ele, nele e agindo através dele.
O Mestre está em você, sobre você e agindo através de você. Sinta a sua presença, mesmo que você não possa vê-lo. Portanto, sinta a presença dos irmãos, mesmo nós não estando presentes na sua vida. Portanto, meus irmãos, o templo nesse tempo, aliás, melhor dizendo, né, nos trouxe um afastamento, fomos forçados a olhar agora para dentro, né, a olhar para as coisas que passavam desapercebidas, coisas que iam perdendo a importância com o passar dos dias. Mas aí veio o coronavírus, né, e com ele o famoso fica em casa. Então, ao ficar em casa, nós passamos a dar novas oportunidades para coisas que nós sequer pensávamos. Quero acreditar que com o passar do tempo, este momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para se reconectar, a pausa para darmos valores àquilo que passava desapercebido. Por isso, é possível ter comunhão mesmo em tempo de distanciamento. E que assim Deus possa nos abençoar e abençoar a todos os irmãos e que nós continuemos a manter a nossa comunhão não só com Deus, mas uns com os outros, mesmo cada um na sua casa. Deus abençoe a todos. Amém.